Você sabia que o Estúdio Realize também é uma produtora? Aqui você consegue solicitar cortes de vídeos para as redes sociais, gestão do seu canal do YouTube, edição de vídeos, locação avulsa do espaço para gravação de cursos digitais e vídeos para suas redes sociais, além, é claro, de gravação de podcast. Venha realizar o seu orçamento conosco. Até breve! Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de carreira de finanças. A gente bate papo sempre sobre empreendedorismo também. O objetivo desse podcast é incentivar você a investir o seu dinheiro, cuidar melhor das suas finanças. Você não possa depender do governo, né, para cuidar do seu dinheiro. Né? Eu sempre brinco que nossos pais não são nossa reserva de emergência, nossos filhos, nossos amigos não são nossa reserva, então a gente tem sim que cuidar do nosso dinheiro. Hoje a gente vai bater um papo super legal aqui, que eu roubei esse cara lá do Rio de Janeiro, não é isso, André? É isso aí. Ele tem um podcast também e eu estou muito feliz, né, pela sua presença aqui. Muito obrigado. Eu te agradeço, inclusive, pelo espaço. Pra gente bater esse bate-papo aqui hoje. A gente estava até brincando, o que a gente vai falar? Eu falei, não sei, cara. Quando começa a falar de empreendedorismo de finanças, assunto não falta, Boa, né? É isso aí, é isso aí. Então, quero que você se apresente aí para quem não te conhece, quem é o André. Vou fazer o contrário, que eu sempre me apresento primeiro. Hoje você vai Tá bom, vai tá começar. bom. Bem, eu sou o André Ricotti, Hugo. Eu sou um cara, eu brinco que eu gosto de me apresentar assim, eu sou pai de 3 filhos, agora tenho 3 netos, né? De filhos eu tenho 2 meninas e um menino, e agora eu tenho 2 meninos e uma menina de netos, né? Então, sou um cara extremamente família, casado, e a minha história aí um pouquinho olhando agora assim, esse lado, vivi mais de 30 anos no mercado corporativo, né? Trabalhei em grandes empresas, Xerox, trabalhei na Microsoft, trabalhei numa outra empresa chamada Cloudera, trabalhei em empresas menores, né? E há 2 anos eu já tinha brincado um pouco, comecei a desenvolver muito meu lado de desenvolvimento humano também, então tem formação de coach, né? E há 2 anos, 1 ano e meio, eu realmente resolvi seguir o mundo e virar empreendedor aí. E aí começar a quebra-pedra, né? Endoidou, né? O cara, para ser empreendedor, ele tem que ter uma pegada de eu ainda acho, eu brinco que a gente fala, quando alguém fala assim, eu falei, mas você endoidou? Eu falei assim, quando eu acordo às 3 horas da manhã, 3h30, e começo a pensar na vida, ou como já aconteceu, que eu acordei e fui sentar no computador, minha mulher foi falando, o que você está fazendo aí? Aí eu olhei para ela e falei assim, é porque eu tenho que fazer, porque senão ninguém vai ter ninguém para fazer por mim, né? Aí a hora que você vê que você endoidou mesmo, né, cara? Não sei porque que eu... Não sei quem disse que isso é bom ou não, mas que é uma cachaça, né? É viciante, né? Eu trabalhei no Itaú também, né? Trabalhei um tempo lá. Saí em julho do ano passado e desde então também empreendendo aí. Essa veia louca, né? E eu ainda várias coisas ainda ao mesmo tempo, né? E eu tenho muito um outro lado meu também, que eu tenho um lado muito espiritualista também, eu gosto muito de discutir espiritualidade, não religião, mas espiritualidade de uma forma mais ampla, que me ajudou muito nesse processo todo, né? Porque sempre foi muita pressão, porque além disso que eu te falei, eu sempre trabalhei na área comercial e atendimento a cliente, então sempre era pressão grande ali. E aí também nessa brincadeira, há 2 anos eu comecei o podcast que você falou. Sim. Então eu até convido o pessoal aí, posso... Claro, o canal tem o meu nome, André Ricotti, o pessoal pode procurar no YouTube, no Instagram também, eu tô lá, todos os lugares é André Ricotti. E eu comecei com uma grande amiga, psicóloga, e a gente trazendo assuntos que envolviam saúde mental, a mente de uma forma... Porque é algo que aí sim... particularmente é algo que eu busco como propósito, ajudar as pessoas a buscarem a sua liderança própria, realmente, né? Tomar conta da sua forma de pensar, que está um pouco em linha com o que você falou, né? Entra tudo, né? Entra o financeiro, entra saúde, entra relacionamento, né? Então, eu comecei há 2 anos o podcast e é outra cachaça que você vê, né? O pessoal não sabe, mas eu sou do Rio, está aqui em Friburgo. Eu encontrei um amigo que
que eu queria entrevistar, a gente já vinha conversando e ele falou que morava aqui. E aí eu peguei minha moto e vim para cá entrevistar aqui. Obrigado aí acabamos conhecendo, você me cedendo aqui o espaço. Foi uma experiência aí muito boa, inclusive. Legal. Bom, aliás, nem me apresentei, né? Galera, eu sou o Dutra, consultor financeiro profissional, ajudo você a ter uma vida financeira mais organizada, né? Tenho pós-graduações, MBA na área, estou terminando o quinto agora, né? Acho que nem cabe tudo aqui na tela, mas basicamente na gestão financeira, consultoria empresarial, gestão de investimentos também, tenho certificação, está válida ainda, está ativa, sou autor do livro Construindo uma Sólida Previdência. Vocês podem encontrar no site da Editora Viseu, na Amazon, na Americanas, né, nas maiores livrarias, né, do Brasil, tá bom? Fora do Brasil, na versão de e-book também, ali em Portugal, quem está assistindo a gente consegue acompanhar também. Eu quero fazer um agradecimento, André, antes da gente continuar nosso bate-papo, aos patrocinadores que mantêm, que fazem tudo isso daqui funcionar. E o primeiro, claro, o Estúdio Realiza, a nossa casa, desde a gestão do nosso amigo Gilcimar, que inclusive está sumido, né, tem que voltar aí agora. Aliás, Gilcimar foi papai, gente. Quem acompanha a maioria das pessoas sabem quem é o Gilcimar, é o antigo proprietário do estúdio aqui, já gravei umas 3, 4 vezes com ele. Foi papai agora, está muito feliz, então parabéns aí, Gilcimar, Gilmara, que Deus abençoe vocês. Mas voltando, pessoal, Estúdio Realiza Podcast, que é dar voz para você. Você que tem um projeto aí que está na sua gaveta, você que tem uma mensagem para difundir, ou então você quer divulgar simplesmente sua marca, seu produto, seu serviço, sua empresa. Aqui o Estúdio Realiza é o lugar certo. Você que está em Nova Friburgo, a gente está pronto para te receber. E somos o único estúdio da região que dá o treinamento completo para você, né? Simplesmente a locação do espaço. Grava aí. A gente tem um treinamento completo para você monetizar o seu programa desde o seu primeiro mês. Então, entre em contato com a gente, faz o orçamento. Independente de você querer gravar o seu podcast, o seu curso, também a gente faz gravação de cursos aqui, canal do YouTube, cortes também, se você precisar, e muito mais, tá bom? Então, conta com a gente para poder fazer você crescer. Bom, nosso próximo patrocinador, o curso de Línguas BI, que já está há mais de um ano com a gente, abraçando esse projeto. Inclusive, tem uma entrevista gravada com a Rosane, proprietária do curso BI aqui. E nesse episódio é muito legal porque a gente fala dos benefícios que tem de você falar o novo idioma. Sim, totalmente. Né? Seja para lazer, seja para um turismo, para um intercâmbio, na carreira corporativa, isso é muito essencial. Quase que né? essencial. Exato. É uma diferença. Inglês é o básico do básico, né? Inclusive, né? Muitas vagas dessa tem como requisito, né? Eu diria que é quase que... fora ou dentro, né? Sim. Infelizmente, né? Sim. E a gente está num ponto em certos cargos do corporativo que o inglês é o básico. Você já tem que ter um outro diferencial. É um espanhol, é um alemão, né? Chinês. Chinês está muito em alta também. Então, indico vocês aqui, tá? O curso BI. Lembrando que todos os patrocinadores aqui são patrocinadores que eu realmente acredito, porque eu sou cliente de todos eles aqui, né? Então, não vou recomendar algo para vocês que eu não consumiria, tá bom, gente? E Contes, contabilidade e assessoria financeira, obviamente, o escritório que cuida das nossas empresas, faz a gestão do estúdio, né, da nossa outra empresa também. Então, você que de qualquer lugar do Brasil que precisa de um auxílio para fazer uma gestão da sua empresa, você pode entrar em contato com eles e agendar uma consultoria. Nessa consultoria, eles vão identificar, né, as suas dúvidas, né? O que você precisa fazer, de repente você tem que mudar o patamar, MEI, mas deveria ser simples, já deveria ser um lucro real, né? No Brasil é outra coisa que é essencial, né? O erro aqui é fatal, né? Nossa, é fatal. E assim, eu detesto burocracia. Detesto. Então, assim, tudo que tem que fazer, até imposto de renda, por exemplo, eu faço tudo com um contador. Legal. Então, tá aí Contas para você que precisa cuidar da sua empresa, inclusive com experiências em startups, tá, gente? Para quem não sabe, a Duda, que é uma das proprietárias, né, a sócia lá do iContes, ela gerou uma startup, né, vendeu para Pets, né, inclusive, né, foi o primeiro marketplace de mercado pet do Brasil, então ela tem experiência com startup também, para você que está querendo começar um novo projeto aí, de repente ir lá para o Shark Tank, eu aconselho vocês a trocar uma ideia com a Duda lá da iContes. Runner Calçados, né, por 3 meses aqui apoiando esse projeto, muito legal, porque a gente, no Dia dos Namorados, a gente fechou essa parceria legal, a gente gravou uma propaganda lá dentro, inclusive eu fiz boas compras lá, né, no Dia dos Namorados, a esposa saiu cheia de sacolas lá. Gente, Runner Calçados, não só calçados, tá? Você que quer comprar, eu tô paquerando uma mochila de couro lá, rapaz. Boa. Linda, eu fico imaginando chegar numa palestra, um mochilão daquele, tira o notebook. Vou até passar lá na saída aqui. Passa assim, em frente ao centro de turismo ali, você que precisa, mochila, bolsa para treino também, então, gente. Bolsas femininas para mulherada, carteira, cinto, meias e muito mais. Então, conte com a Runner Calçados. Gente, tem o Instagram aqui, ó, @Runner com 2 N's, tá? Calçados, para vocês conhecerem um pouco mais da linha deles. E a Pitzer, que é o nosso mais recente patrocinador aqui também. Inclusive, temos uma parceria aqui com o Estúdio Realize. Gente, chega lá, fala que vocês assistiram a gente aqui pelo Estúdio Realize, aqui pelo DutraCast, claro,
que vocês vão ganhar 20% de desconto e ainda vão ganhar uma aula experimental. Então vai lá, você não tem nada a perder, faz uma aula experimental. Quer tocar bateria, violão, guitarra, contrabaixo, fazer aula de canto, que eu sempre recomendo pra galera que grava com a gente também fazer aula de canto, melhorar a respiração. Melhora a voz, a tonalidade da Como voz. ele fala, você sabe que isso é o meu grande trauma, né? Eu sou louco para aprender a trocar violão e bateria. Tá na fila, vou fazer um dia. Eu faço aula de canto lá, tô aprendendo a tocar guitarra, mas aí a minha professora, ela usa teclado, né? Pra gente, nas aulas ali, ela tá sempre utilizando. E eu falei, se eu fosse começar do zero hoje, seria teclado. Que instrumento bonito. Bonito, tá na minha fila de espera também. Né? Então, tá aí a nossa recomendação para vocês. E você, de Nova Friburgo, pode anunciar a sua empresa aqui também, como dezenas de outras empresas que estão aqui com a gente. Né? Você pode anunciar com a gente com planos a partir de R$ 75,00, tá bom? Vai ser divulgado no YouTube, na TV Real e também na Rádio Comunidade aqui em Nova Friburgo. Mas, sem mais delongas, vamos para o nosso bate-papo. Então, quer dizer, André, que esse aqui. Nerd Bruto é o maior fabricante de mesas de jogos do Brasil, tá aí com a gente desde o início também. Já tem uma entrevista aqui, nosso grande amigo Rondinelli. Porra, bacana. Eu queria, se você me permite, já que a gente está se conhecendo um pouquinho, também falar um pouquinho do que eu estou fazendo aí, pode ser interessante para o pessoal. Claro, vamos lá. Dentro desse processo, eu criei 2 linhas, além do podcast, né, que é algo que eu brinco que é quase um propósito, realmente, levar esse conhecimento para as pessoas, e fica o convite para o pessoal participar e assistir aos episódios. Mas eu montei uma mentoria minha também, então eu trouxe toda essa experiência, todo esse lado também de uma visão de produtividade e espiritualidade junto, para desenvolver a liderança nas pessoas. Então fica o convite também para quem quiser. Eu criei o modelo, ele chama Líder de Si, né? Que basicamente é buscar fazer... Eu dou um mergulho profundo para entender a pessoa, a gente entende, destrava, monta um plano de ação e executa. Modéstia à parte, tem um trabalho bem bacana, vai ser um prazer quem quiser conhecer. E eu acabei de montar também com 2 amigos, a gente montou a Triga Gestão na Prática, um modelo novo que é trazer o conceito do gestor profissional. Né? Você falou aí de empresa, falou de startup e... trazer a ideia do... Eu trabalho com vendas, então tem um amigo que trabalha, o Rafael, com finanças e o Raul com a parte mais estratégica. Então imagina que você tem uma empresa pequena e você não tem, digamos assim, ainda condição de contratar um bom vendedor, um bom gestor, e você não consegue treinar. Então a gente traz nossa experiência por um pedaço, né, como se você estivesse pagando uma assinatura, e aí a gente ajuda nessa gestão de forma prática, realmente. Esse que é o grande diferencial. Não é ficar ali dando uma só de conselheiro e o que tem que fazer, não. Gestão prática mesmo. Hoje, por exemplo, eu tenho uma startup que eu atuo com eles, que eu gerencio o time de venda dele. Né? Então, com isso, o dono, ele praticamente, a gente tem reuniões assim, quase que quinzenais ou mensais, mas ele conseguiu sair dessa frente que estava tomando o tempo dele, né? A gente estabeleceu metas juntos, então a ideia é essa, né? Eu poder levar um conhecimento, todo esse meu aprendizado que investiram em mim também, eu investi, mas ele não precisa me pagar pelo mês todo, ele me paga por um pedacinho e levar isso para outros empresários aí também. Então fica o convite aí de conhecer, se chama Triga Gestão. Tem Instagram também? Estamos no Instagram, que a gente estava meio fora dessa parte social, mas agora a gente está com uma empresa que está ajudando. Então, a partir dessa semana, vocês já vão achar lá no Instagram Triga, com 2 Gs, né? E no LinkedIn também, tem site, tudo triga.com.br, também vocês vão achar lá. Eu acho essencial a gente falar um pouco de gestão aqui, a gente abrir esse parênteses, porque nas consultorias empresariais que eu fiz, eu identifiquei que a maioria dos problemas era sempre por causa de gestão. E eu falo isso, gente, não de uma forma ofensiva, né? Não colocando a culpa é sua porque você não está gerindo direito a sua empresa, né? Apesar de ser verdade, mas muitas vezes verdade, mas acho que você vai chegar no ponto que eu concordo. Sim, não é uma questão de dureza. Eu acho que nem todo mundo tem obrigação de ser bom em tudo. Eu sei que a gente é muito cobrado, né? O brasileiro normalmente é o sangue no olho, né? O cara trabalhador, é o cara que... É a empresa de um homem só, né? O cara vende, o cara entrega, o cara separa. Eu já atendi, inclusive, clientes assim também. Só que a gente não tem que ser bom em tudo, né? Então, eu acho que a gente tem que identificar os talentos que a gente tem. Pô, eu sou um ótimo vendedor, mas aí eu estou tendo dificuldade na gestão. Então, compensa eu contratar um gestor. Né? Eu vou chamar meu amigo André aqui. É isso aí. Aí vice-versa. O cara é bom em gestão, beleza. Eu vou precisar contratar um bom vendedor. Né? Porque a gente não consegue abraçar o mundo. E o nosso modelo de empreender no Brasil, o Brasil não é para os fracos, né? Não é para amadores. Não é para amadores.
Porque, normalmente, o que acontece, né? Seja uma startup, seja uma pequena empresa, um negócio que você começa, das duas, uma, ou você começa com você tem uma grande ideia, você trabalha uma dor, ou você tem algo que você faz muito bem, né? E você resolve, e você até começa bem. Até que uma vez me falaram um número que eu uso ele, né? 95% é o que você sabe fazer e 5% é a empresa. Só que esses 5% vão ser os 95% de chance de destruir a sua empresa, né? Porque dá muito trabalho fazer um monte de outras coisas que você não conhece. E você não tem obrigação, foi o que você falou. A gente não está aqui falando mal de ninguém, dizendo que você sabe ou não. Não, você não tem que saber, né? A gente conversou com uma startup, foi um exemplo. Um dos fundadores, ele era um cara que trabalhou a vida toda no financeiro. Então ele conhece muito bem no financeiro. Só que onde ele estava preso? Fazendo gestão de produto, porque ele tinha um produto, então ele tinha que estar discutindo isso, que ele nunca fez. Fazendo gestão de vendas, que ele nunca fez, né? E aí foi o que ele falou. Aí tem uma hora que eu preciso vender, porque eu só consigo dinheiro se eu tiver cliente, né? No Brasil ou você tem uma ideia muito mirabolante que alguém por alguma razão te dá dinheiro, ou senão você vai ter que mostrar que você já está fazendo alguma coisa. E aí o processo de gestão entra nesse vácuo. Você não tem... eu trabalhei em empresas que sempre trabalharam com pequenas empresas como representantes, né? E eles sempre olhavam e falavam assim, poxa, queria muito que eu tenha um vendedor como vocês têm, como foi na época de Microsoft ou Xerox, por exemplo. Só que ele não vai conseguir pagar aquele cara, nem vai conseguir treinar aquela pessoa, porque não é o objetivo dele, nem o tamanho dele. Mas ele pode trazer esse conhecimento. Foi isso que a gente tentou fazer, ajudando na gestão. Então, requer só que às vezes esse dono, esse criador da startup, do negócio, tenha um pouco às vezes desse tino de dizer, pô, vou pedir ajuda, não é feio, né? Vamos, como a gente faz num monte de coisa, a gente precisa, né? Você vê as pessoas aqui, as empresas aqui divulgando com você também, quer dizer, todo mundo está se ajudando, né? O que eu mais gostei nesse mundo de empreender fora as dores, né? É que quando a gente se junta, né? Quando tem muitos grupos, né, de network e tal, a gente acabou se conhecendo através de um grupo de network. É muito legal como as pessoas se ajudam, né? Como as pessoas tá todo mundo ali buscando o melhor para o outro, né? Isso para mim foi uma surpresa muito grande. E é isso que eu estou tentando também levar com esse modelo de gestão, é retribuir um pouco de tudo que eu aprendi e eles também. Pô, como é que a gente ajuda essas empresas a crescerem, né? Porque a gente mais vê isso, né? A empresa vai, pega 1, 2, 3 clientes e aí ela para. Ele não consegue, ele estagna ali. Né? Ele não consegue escalar, né? Ele não consegue escalar. E o que a gente quer é justamente ajudar essa escala. Eu acho importante a gente fazer... Eu sempre faço esse comentário, esse comparativo, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que a gente tem uma barreira de entrada, não por causa de concorrência, mas por causa da mentalidade do brasileiro, que é a questão da barreira de entrada com prestadores de serviço na área de finanças, gestão, por exemplo. Porque assim, o cara... tá com a cárie, tá? Né? Ou quebra um dente, onde ele vai? Vai no dentista. Isso aí. Né? O cara quebrou um pé, ele vai no ortopedista, no hospital, no ortopedista. Né? O cara tá com a dor de estômago, enfim. Agora, o cara que tá com problema financeiro, ele não procura o consultor. Ele fala, pô, aí é mais um gasto. Aí o cara, ele precisa de uma ajuda com a gestão dele. Muitas vezes, ele quebra, mas ele não procura um gestor. E eu tô falando ele quebra porque eu peguei um monte, assim. Sim. Ele quebra, mas ele não procura ajuda. Ele se endivida, mas ele não acha um consultor. Sabe que quando a gente estava até discutindo, esse para mim era o maior ponto de dificuldade. Porque eu falei assim, eu não acho que a gente vai ter problema com a concorrência, porque tem um mercado muito grande. O problema vai ser quebrar essa barreira de aceitação. Que é exatamente o que eu passo. Porque, e você está certo. É que aí vai um pouco da nossa cultura, eu acho. Eu vou te dar um pouco a minha visão, né? Eu acho que a gente tem uma coisa que é aquela coisa do brasileiro que a gente quer sempre fazer dar certo, né? E a gente criou uma eu não sei se é meio cultural, aquela coisa de parece que é feio pedir ajuda, né? Sabe aquela coisa desde pequenininho, vai que você consegue, você tem que se vira. E que para mim foi a grande surpresa que no empreendedorismo, sem se ajudar, você não anda. Não tem como... É ilusão, né? Você pega algumas histórias, grandes histórias de sucesso, você vê assim, o cara ficou milionário e tudo. Você vai ver a história dele, ele comeu muito chão, trocou muita ajuda, fez muita... Então eu acho que tem sim essa barreira, infelizmente. Tem um pouco e aí é um pouco de característica das pessoas, de ser extremamente controlador. Eu vejo muito isso. Pelo meu lado, eu faço um teste e eu consigo avaliar isso. Dentro desse teste, o controle, a maioria aparece com controle super alto. Né? Controle analítico, né?
que é o modelo do Ned Herman. E o controle é muito grande, né? Ele vai querer que você faça do jeito dele, Só que essa é a pergunta, do seu jeito você parou aqui, você não seguiu mais. Então, pede ajuda, não tem problema, né? Para algumas coisas a gente aceita. Eu brinco muito que você aceita contratar um personal trainer, nada contra o personal trainer, para ficar forte, mas você sabe o que você precisa fazer. Mas você contrata porque você sabe que é o mais correto. Mas para algumas coisas, como ajuda para crescer a tua empresa... Eu vou te dar um exemplo no comercial que eu tenho visto. Eu estava até conversando com uma mentorada agora, que ela está passando por uma situação dessa. E é muito ruim. O modelo comercial de venda, ele mudou absurdamente, da minha época para hoje. Total. Né? Eu sou de uma época que eu fui vendedor, que eu brinco aquele vendedorzão raiz, que eu chegava em cidade, pegava o catálogo, achava empresa, anotava, ia visitar então você ia quase gerar demanda, né? E você tinha que entender, fazer, entregar e às vezes até cobrar, né? E hoje está mal barato. Hoje o modelo de vendas tem várias siglas, várias coisas bonitas, LTA, SDR, BDR, automação, não sei. Essa empresa até que eu estou ajudando, uma das dificuldades foi que o time virou para mim e falou assim, não, mas eu faço isso. Eu falei, tá, mas e quem vai cuidar do cliente depois? Não, mas depois tem que ser um closer. Eu falei, nossa, quanto nome bonito para... Mas faz parte do jogo, né? Vamos aprender a mexer. Mas tem muita gente, né? Aonde a gente está esbarrando, e eu estou vendo vendedores esbarrando com isso e empresas esbarrando com isso. O cara quer contratar você pelo que... quem você conhece no mercado e quem você pode trazer. E desculpe, isso não funciona assim. Você pode ser o cara mais legal, você pode ter um monte de contato. Você vai conseguir ajudar? Vai. Mas se eu, como empresa, não montar o meu processo como um todo, mesmo que você me ajude ali, não vai funcionar. Não tem milagre. Eu não vou conseguir contratar o Hugo, por mais que, por exemplo, eu sei que aqui você é um cara extremamente influente, conhecido, mas você não vai resolver todos os meus problemas, né? Então eu preciso ter essa minha estratégia de vendas como um todo. E eu não vejo as pessoas às vezes montando isso. Eles querem simplesmente ir lá. Estou dando um exemplo meu na parte de vendas, que é contratar o super vendedor, o cara que vai trazer contato, milagroso, é amigo de todo mundo, só que não necessariamente o amigo vai resolver o problema. Financeiro, a mesma coisa, né? As pessoas querem ficar achando soluções ou tentando, pede ajuda. Mas eu vou ter que pagar. Sim, mas dinheiro move dinheiro, né? Ajuda move ajuda. O tempo que quando você vai ver, o tempo que você gastou, que você perdeu dinheiro com uma má aplicação, uma má decisão, você já tinha pago e já tinha superado isso aí. Mas eu concordo com você, infelizmente tem essa, eu acho que isso poderia se quebrar, né? E cada vez mais, com movimentos como o que a gente está fazendo, é de ajudar realmente o pequeno, né? Aquele pequeno não é demérito, é aquele que está começando aquele negócio ali no braço, porque eu brinco, quando eu saí de uma empresa grande, eu fui fazer uma entrevista com uma empresa menor e o cara me olhou e falou assim, a gente tem dúvida se vocês, quando saem de lá, vocês sabem trabalhar realmente, porque realmente você não vê nada. Você pede uma passagem de avião, você pede um hotel, você pede... E aí eu fui trabalhar numa empresa pequena, fiz questão, eu gerenciei um escritório no Rio de Janeiro, e foi muito interessante, porque aí eu sabia quanto custava o copinho do café, né? Eu sabia quanto era o metro quadrado do aluguel que a gente tinha. E realmente é uma visão diferente. Então, você ter que olhar isso tudo e ainda tomar decisões em cima de gestão, não é que você é ruim, é porque realmente você pode pedir ajuda e tem ajuda para isso, né? Então, quebrem essa barreira, né? Peçam ajuda. Sim, exatamente. Eu acho que um bom gestor ele deve saber identificar também, a gente tem que ter muito essa visão de saber identificar qual é a nossa fraqueza, qual é a nossa característica principal, que envolve a questão do autoconhecimento, né? O que eu sou bom? Então eu vou focar no que eu sou bom e aquilo que eu não sou bom eu vou começar a terceirizar. É isso aí. E até o nosso modelo, a gente pensou muito nisso, porque, de novo, a gente não quer chegar ali dizendo... A gente até criou um modelinho de mapeamento, que é justamente para identificar qual é o teu momento, né? Porque, de repente, você montou bem alguma coisa que você tem fortaleza, mas pode ter alguma coisa que ainda não tem. Então, a gente quer te ajudar naquele pedaço. Não é aquelas consultorias enormes do passado que Accenture, aquelas coisas que o cara entra e faz 250 coisas. Não.
A ideia é realmente ser um gestor, é sentar com você ali, deixa eu tirar esse fardo um pouco das tuas costas, vou te ajudar. E até no nosso plano é que a gente trabalhe e te desenvolva para que você continue andando. O exemplo de finanças ele é muito clássico para a gente, né? Normalmente você contrata alguém para cuidar ali do seu financeiro, né? Que é alguém que vai botar ali suas notas, o que gastou, o que não, tal. E isso é o financeiro. Então, a nossa ideia é que, por exemplo, o Rafael, que é o nosso braço financeiro, ele vai trabalhar com essa pessoa para ser o seu gestor e para preparar essa pessoa, né? E aí, daqui a alguns meses, a gente vai sair... É um trabalho em conjunto. Só que você vai ter a pessoa... Eu não estou entrando para fazer o teu trabalho. Estou entrando para fortalecer o teu trabalho, né? E, por exemplo, no comercial, eu teve um caso que eu peguei que o dono falou assim, não, mas eu quero 250 ligações, eu quero isso, pensei nisso. Eu falei, calma, a gente fez a análise. Eu falei assim, a primeira coisa, o teu produto não é um produto de massa. Então, não me interessa quantas ligações você vai fazer. Me interessa que você tenha pessoas preparadas. Então, tivemos que quebrar essa barreira e hoje o que a gente vem fazendo é isso, é preparando as pessoas e o resultado está aparecendo, né? Bacana. Então, é entender realmente onde está ali a dor naquele momento, te ajudar e mais do que fazer você crescer, é fazer você ter autonomia. A gente não quer ficar preso ali, não. É realmente seguir, ajudar outro e seguindo em frente. Tem que confiar muito no trabalho, né? Que você tá dizendo que você vai, treina o cara e você vai capacitá-lo a ser um bom gestor. Isso é interessante. Muito interessante. Porque não é, nesse momento, não é a nossa ideia ser como se fosse um grande BPO, né? Uma empresa de prestação de serviço. Porque tem um fato aí que foi interessante, até quando a gente estava fazendo a pesquisa, porque quando eu faço isso, por exemplo, você tem uma pessoa que cuida do financeiro. Se eu entro e digo que eu vou fazer o financeiro, essa pessoa, eu comecei a criar um problema para você com essa pessoa, porque ela sente que vai perder, que vai sair dali. É diferente de eu chegar e dizer, eu vou entrar e eu vou te ajudar a capacitar. Pode ser que eu te diga o seguinte, não é essa pessoa. Pode ser que eu te diga para você contratar, por exemplo, lá como é que é o do contador, iContes, né? Então você precisa ter isso de uma forma melhor. Não adianta tentar fazer dentro de casa. Então, mas eu não quero entrar no seu... Nesse momento não é essa a nossa ideia. Eu não vou entrando para botar pessoas lá dentro para fazer. A gente quer levar o conhecimento, algo que você realmente vai demorar muito a ter naquilo ali. Você vai dar muita cabeçada, né? Eu estava com uma empresa que a gente está fazendo até uma permuta e ele conhece muito do negócio dele, né? Só quando ele mostrou, ele fez automação, fez tudo, e em 2, 3 coisas eu olhei e falei, cara, se você mudar isso, e ele mesmo falou assim, pô, não tinha pensado nisso. Então, não é milagre, né? Você brincou. É uma visão externa, uma visão externa, uma visão de quem já deu muita cabeçada, de quem já acertou, já errou. Eu tenho história de vendas hilárias, engraçadas, assim, eu já fiz tudo que você imaginar. Já tive a um ponto assim de quando eu fui morar em São Paulo, estava muito ferrado de grana, eu tenho 3 filhos e eu pagava pensão, né? Então foi uma época que estava errado a forma de botar no contra-cheque e eu tinha mês que eu vinha negativo. Uma vez eu entrei num cliente grande, tentando fechar o negócio, a menina não, eu tirei o contra-cheque, falei, olha o meu contra-cheque, você precisa me ajudar. Eu ria depois comigo mesmo, né? Mas são coisas que você vai aprendendo, que loucuras que você vai fazendo assim, que hoje dá para trazer para uma realidade, porque o pessoal, no meu caso de vendas, acredita muito que às vezes algumas coisas estão criando umas regrinhas e tudo vai funcionar, né? Como financeiro, também já dei muita cabeçada nisso aí. E o pessoal fala, então todo mundo tem que aplicar nisso, ou todo mundo tem que fazer isso? Não necessariamente, né? Vão ter casos, né? E é importante ter ajuda, né? Não, com certeza. Bacana. Eu ia até te pedir para você contar um exemplo de case de sucesso ou de mudança de algum cliente seu. E você pode aproveitar para falar também, que eu acho interessante, o que você percebe de erro mais comum quando você vai fazer esses atendimentos lá. Tá. Eu acho que de case a gente está começando um pouco, mas tem uma história, essa história até que a gente está trabalhando com essa startup que, quer dizer, ele estava 6 anos basicamente com 2, 3 clientes e a gente em pouco tempo conseguiu mudar e já trazer novos clientes para ele realmente, né? E aonde, porque aí eu vou emendar na segunda, aonde para mim é o grande ponto que eu gosto de trabalhar.
Eu não entro, por exemplo, tem 250 ferramentas, tem metodologias. Eu estava tendo um podcast que eu estava gravando, estava até falando sobre isso. Né? Metodologia tem para todo mundo. Mas eu entro muito no fator humano, né? Então eu busco conhecer e desenvolver as pessoas, né? Entender realmente quem é aquela pessoa que você está ali do seu lado. Então, particularmente o grande diferencial é que eu desenvolvo aquela pessoa, eu vou transformar e tirar ela dali. Eu tenho casos que eu já trabalhei com muito pré-venda, né? Eu sou de uma área muito mais técnica, né? Trabalhei com tecnologia basicamente a vida toda. E a gente tinha muito pré-venda, que é aquele cara que te ajuda, mas normalmente é aquela galera muito boa em fazer e não queria falar. E eu desenvolvi alguns que são grandes vendedores hoje, né? E basicamente fazendo mudar a forma de pensar, fazendo ele se descobrir, né? Então, é você tirar um pouco aquela mentalidade do vitimismo, tirar aquela mentalidade do nós contra eles, né? E começar a fazer ele entender que ele pode, né? Então, tem um grande amigo hoje que ele montou uma empresa hoje de SDR, né? E ele era um pré-venda, né? E muito legal porque eu consegui ajudar a fazer ele entender, buscar, e a partir daí é com ele. Eu nem quero puxar o mérito, o que eles estão fazendo a partir de agora é mérito deles, mas para mim o grande ponto que eu trabalho é esse do desenvolver a pessoa. Para mim as pessoas são fundamentais ali no caminho, positivo e negativamente. Às vezes pode ser que eu tenha que dizer que eu tenho um outro caso agora, até de um amigo, um podcast até que eu também estava ajudando, e ele tinha uma vendedora, uma série de situações que ela estava, o que faz, não faz. Na verdade, eu ajudei ele a desenvolver com ela uma forma de ver, e ela entendeu que não era ali o lugar dela. E aí ela saiu. Então, eu ajudei ele não fazendo ela vender mais, mas mostrando para ela que ela não estava feliz ali, nem ele, só que ele não chegava a lugar nenhum, só que isso o mês passava, 2, 3. Então a gente arrumou e aí trouxe a pessoa certa para a posição, e é uma pessoa que está rodando hoje, e ele estava ocupado até o talo, então hoje isso já melhorou a vida dele, e aí a gente pode olhar para outra área, né, que a gente está na área operacional agora. Então eu gosto muito de trabalhar nesse lado. Para mim o grande segredo é você realmente conseguir desenvolver as pessoas, né, trazer a mentalidade, porque esse também é o problema. Às vezes, por causa da mentalidade, a pessoa não quer aceitar ajuda, né? Então, mentalidade, capacitação, muitas vezes também atrapalha. Vezes, isso. Fora o governo, que sempre atrapalha um pouquinho também. Aí atrapalha muito, né? Se você não entender que você é responsável por você mesmo, né? E eu brinco que o governo está ali só para gerenciar o nosso externo, né? Se ele fizesse isso bem, já estava bom demais, né? Mas, enfim. Esse imposto escadinha, fazendo um puxadinha, um parêntese rápido aqui na nossa entrevista, esse imposto escadinha que para mim ele é terrível, porque minha fonte de renda vem do lucro da minha empresa, aí eu pago um imposto sobre o lucro que eu tive ali, só que aí eu pego esse lucro que eu tive, né, e vou no supermercado fazer uma compra, eu tô pagando um imposto de novo naquilo ali, aí eu faço uma declaração de imposto de renda, que dependendo da minha renda, eu vou pagar... Não, é surreal, então, assim, se você parar para pensar, é surreal. Então, tipo assim, ele vai te cobrando em várias camadas, né, o imposto. Eu vou comprar um carro, eu vou pagar imposto. Tá, mas eu já paguei em cima da renda. Aí agora, com essa renda, eu vou comprar um carro e vou pagar um novo imposto. Então, esse imposto escadinha, que para mim ele é terrível. Terrível, não faz o menor sentido. E se vender com lucro, vai pagar imposto de novo. Não, né? e as pessoas acham que... não, mas tem que ter para... Uma vez eu ouvi, eu não gosto muito de uma composição que se chama justiça social, né? Desculpa até, não quero criar polêmica, não, mas eu só vou dar uma definição, porque depois que eu vi uma definição fez sentido. Eu nunca gostei desse, porque para mim justiça é algo que a gente combina, é justo ou não é justo, isso é justiça, né? E o social, eu falei, tá, mas não dá para ser todo mundo igual, né? Então... Mas aí até uma prima me trouxe uma visão de justiça social que é a que eu uso hoje, né? E que meu sonho é que as pessoas adotassem. O que é justiça social é que o governo me devolva o que eu estou pagando na sociedade. Então, se eu pago o IPVA, o que é justiça social? Estradas perfeitas, né? Se eu pago IPTU, né? Que é umas coisas meio sem nexo, você paga imposto sobre o que é seu, né? Mas tudo bem. Eu quero segurança na minha casa, eu quero infraestrutura. Então, eu gosto um pouco de trazer esse... Já que a gente está falando de imposto, né? A gente deveria cobrar justiça social nesse sentido. O que eu paguei tem que retornar, porque senão
Você paga uma escadinha e vai para onde, né? Uhum. Porque a saúde você tem que pagar também, né? A escola você acaba tendo que pagar, né? Então, você fala, não, mas tem a escola pública e tal. Pô, legal, mas ele não é um bom administrador, né? Não é, Não. Eu não acho que o governo... O problema é esse, o problema é que o governo quer fazer coisas que ele não sabe fazer bem. Ele né? quer administrar o nosso dinheiro, os seus bens, mas ele não consegue administrar. Por isso que tem o recurso coisas. tá na mão Por dele. isso que o conceito para mim de justiça social ele tinha que ser um basicão que ele tem que te dar. Eu tenho que, a partir do momento que eu sair da minha porta daqui, as coisas têm que funcionar, tem que ter segurança, tem que ter uma rua. Eu vim para cá de moto, né? Você tem que andando de moto hoje nas estradas do Rio, ou seja, de uma forma geral, você tem que estar o tempo todo atento, porque não tem, você não consegue andar 5 quilômetros sem um buraquinho, uma rebarba, alguma coisa que pode ser fatal, né? Passei, tinha um grupo até uma pessoa se acidentou, mas poxa, mas eu tenho que pagar, né, o imposto, senão eu capaz de eu perder a minha moto se eu não pagar o imposto da moto, que eu já paguei quando eu comprei também, né, conforme você falou, que é o efeito escadinha. E né? se cair e bater no hospital, corre risco de não ter leito ainda. Corre risco de não ter leito. Normalmente, para eu conseguir ser atendido rápido, eu vou ter que pagar o hospital também. Exato. Então, por isso que esse conceito da justiça social, para mim, ele é completamente deturpado, né? Já que a gente montou esse esquema de imposto, que não sei como é que a gente sai dele, né? Tá muito difícil a gente conseguir sair disso. Tá, eu fico até meio bravo quando eu começo a pensar muito nessas coisas. Igual hoje eu tava Mas na academia, eu comecei a ver notícia, eu comecei a ver vídeo, eu falei, cara, é surreal o que tá acontecendo. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos. Uma curiosidade minha pessoal aqui, eu sou investidor da Microsoft, né? Invisto lá pela Bolsa Americana. Que legal. E como você disse que já trabalhou lá, queria que você compartilhasse um pouquinho essa experiência de trabalhar numa grande multinacional, né? O que você fazia lá, como que foi essa experiência aí? Você pode falar um pouquinho? Posso, lógico. Aconteceu primeiro de um jeito... É meio que um sonho até hoje para todo mundo que entra, porque imagina, quando eu entrei em 2007, né? 2007... Hoje em dia se fala de Microsoft, Google, algo um pouco mais... Naquela época era muito mais restrito, né? Então foi um plano de expansão na época, né? E eles começaram a contratar pessoas em regionais, e aí eu acabei indo para atender Rio de Janeiro e Espírito Santo. Era uma área comercial, mas mais voltada a gerenciar parceiros, né? A Microsoft é uma empresa que vende por canais indiretos, vende através de parceiros, né? Tem alguma força de venda direta, mas então eu gerenciava parceiros dentro de uma região. É uma experiência muito diferente, porque uma empresa ela está muito no nosso dia a dia. Ninguém entende bem o que eu fazia, né? Tinha coisas engraçadas, vizinho que vinha pedir para eu consertar o Windows, se eu consertava o computador. Formata o computador aí para mim. Todo mundo fica bravo comigo, até pouco tempo que eu tinha que ter sempre, você tem que ter um Windows para me dá um Office. Eu falei assim, mas nem eu tenho, né? Entendeu? Caramba. Eu tinha desconto para comprar, mas eu não. Eu recebia, lógico, para trabalhar, mas se eu quisesse para mim, eu tinha que comprar. Agora, é uma escola por isso que esse é o grande ponto, é uma escola de organização como empresa, né? A Microsoft, ao longo do tempo, goste você ou não de algumas pessoas, de um Bill Gates, mas ela é uma escola de estratégia, é um negócio bizarro, todo ano muda alguma coisa, todo ano, até hoje. Todo ano muda alguma coisa. E força todo mundo a ter que se repensar o tempo todo, né? Então, e você via movimentos, o interessante, isso foi algo que me ajudou muito, você via movimentos que era, para que ela está fazendo isso? Tipo, tá tudo tão bem aqui, para que 2 anos depois você via que o que ela fez lá, se ela não tivesse feito, teria feito diferença, não teria acontecido, né? Então, eram muitas cabeças muito boas, assim, tinha um grupo assim, seja em produto, seja em estratégia, seja em marketing, eram cabeças fantásticas. Lógico que erravam, lógico que faziam algumas bobagens. Todo mundo conhece as histórias clássicas do Windows Millennium, né, alguns lançamentos assim que foi... a Microsoft sempre teve uma pegada muito forte que nasceu depois dando o conceito para startup, né, que é de bota primeiro para funcionar, depois a gente corrige, né? Então ela fez isso ao longo do tempo, algumas coisas deram errados aí. Mas tinha muito como prática isso. Então a gente era movido a pensar sempre muito grande, né? Eu quando comecei a trabalhar com caixinha, né? Não sei se você lembra, antigamente você comprava o Windows Office em caixinha, né? Você ia nas lojas
Era um negócio absurdo que você pensava. A primeira vez que eu recebi uma meta de vender, chamava FPP, o nome disso, que era Full Package Program, Full Program Package, pacote de completo do programa. Eu falei assim, nossa, mas que meta absurda, como é que eu vou vender isso? E aí, ali foi a primeira vez que eu tive noção do que é você vender para pessoas físicas, né? Porque eram números absurdos, as pessoas compravam isso de uma forma que eu não sei, ninguém sabia explicar. Né? Você fazia era ação de marketing, ação num ponto de venda, uma Saraiva, uma livraria, que eram as lojas que vendiam. Nem tinha internet ainda assim, essa coisa que você tem hoje que você compra muito mais pela internet. Mas os números eram absurdos, não eram coisas que a gente batia a meta sem saber explicar. Então ali foi onde eu comecei a ver, existe um mundo de consumo que a gente não tem noção, que é diferente quando eu vou vender, quando eu vou escalar para pessoas ou para grupos, quer dizer, como é que eu escalo? E às vezes a gente acha que não vai conseguir, né? E ali você tem a visão que, cara, você não tem noção a quantidade de gente que tem, vivendo num país de 210 milhões de pessoas, como é alcançar isso. E as pessoas compram mais de um, né? Então você transforma isso em 400, em 500, enfim. Então, me ajudou muito a abrir a cabeça para esse outro lado. Essa coisa da mudança constante era um negócio que às vezes incomodava, mas depois vira um vício. Eu vou dizer que quando não mudava, você ficava até meio incomodado, porque você já esperava mudar, o que hoje, para mim, eu uso também, que é uma inquietude constante. Então, não tem aquela história, e que eu tento trazer para esse conceito da gestão, que é dizer para o empresário, mas eu ouvi muito empresário pequeno, mas está bom, cara, paga meu passeio, paga. Mas esse está bom um dia, um problema que dá, vai fazer. Então, uma das coisas que para mim foi muito legal e que a ideia da gestão hoje ajuda é o contato com pessoas, vamos chamar assim de mentes brilhantes, né? Então, você tinha contato com muita gente com uma cabeça muito boa. Então, não é que a pessoa estivesse te ensinando, mas eram trocas tão ricas que as trocas em si eram boas. Então, a gente era muito incentivado a fazer isso, a não fazer nada sozinho. Você está sempre... você pensou em fazer isso aqui? Vai lá e pergunta naquela área, vê o que eles acham para pegar opiniões diferentes, né? Então foi uma experiência fabulosa, porque não tem jeito, tem um lado engraçado até. Uma vez eu fui a Petrópolis visitar um cliente, ele me levou na churrascaria, apresentou para todo mundo, porque era como se viesse o Bill Gates na cidade, entendeu? E não era só eu ali. Então tem esse outro lado para você trabalhar um pouco também o ego, né? E eu particularmente aproveitei muito, porque como eu trabalhava com revendas, eu estava numa empresa muito grande, mas lidando com empresas menores. Então eu conseguia aprender muito no dia a dia. Por exemplo, eu via muita empresa que entre perder e ganhar um negócio, ele tinha que saber fazer um financeiro ali na linha, porque um erro de imposto ele perdia um negócio. Sim. Né? Eu lidava com vendedores, quer dizer, eu vinha de uma empresa que eu trabalhava com pessoas num nível cultural absurdo, para mim, o que para mim era ótimo, e eu de repente ia com pessoas que tinham um nível cultural muito mais baixo. E, de novo, não é demérito, era só... Então, fato, né? Fato. Então, como é que isso que eu tento aplicar hoje, eu fiz ao longo do tempo. Como é que eu ajudo esse cara a crescer? Por isso que eu falo muito para você que o fator pessoa, porque não é que a pessoa, às vezes é por N razões que ele está ali, mas ele pode ser motivado e ele pode conquistar mais. Então, foi uma escola por muito tempo. Teve um momento de nível de pressão muito grande, teve 2 anos ali que eu mudei numa função e aí foi um pouco mais pesado, acho que aí já foi mais para o final, que quando estava uma era muito de... o problema é que se trabalha nessa empresa é crescimento sem parar. Então, todo ano tem que crescer, todo ano... Então, chega uma hora que você vira meio que um número ali, né? Então, você tem que conseguir trabalhar isso. Teve um período, por exemplo, que esses 2 anos que eu estava viajando no Brasil todo, eu estava cuidando só de varejo no Brasil, né? Então, eu viajava muito. Então, teve uma semana que essa foi emblemática. Eu jantei cada dia no aeroporto diferente. Né? Então é meio bizarro assim. Depois você aceleradão, né? E aí você vê, peraí, não tô vivendo bem com a minha esposa, não tô curtindo meus filhos. Tem como. Então me ajudou a entender que é importante você dar o gás, mas você também não pode perder esse outro lado, porque ele não volta, né?
Então, balancear esse lado também foi um aprendizado. Mas foi muito bom, foram 10 anos aí de vida. 10 anos, caramba. Pô, na Xerox eu trabalhei 17, né? Que também foi uma escola assim fantástica. Muita coisa que a gente conhece hoje veio da Xerox, pouca gente sabe, né? Mas também foi uma escola. Mas foram 10 anos de muito aprendizado, muita... E aí começou a vir, aí começa hoje ter uma troca muito grande de geração, né? Uma geração nova aí que está entrando. Mas só tenho a agradecer, foi fantástico realmente, uma história bacana aí. Poxa, legal. Muito obrigado por compartilhar essa experiência aí com a gente. Eu gosto muito de empreender, apesar de todos os desafios que tem. Tem dia que a gente acorda frustrado, tem dia que a gente quer desistir, já no outro dia a gente quer desistir também. Muito, sempre tem esses dias. Daí eu, pelo menos, sei lá, esse ano já passo umas 4 vezes pela minha cabeça já. Né? Às vezes até o podcast, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Que eu tenho várias atividades, né? Faço consultoria, dou palestra, assessoria para empresa, trabalho no meu comércio também. Tem hora que você falava, vou dar um tempo de podcast. Tem hora que eu falava, vou dar um tempo de loja. Não, mas podcast eu sou apaixonado também. Eu sou apaixonado pelo podcast, mas às vezes por exemplo, porque não parece, mas eu levo meu podcast como se ele fosse uma empresa. E o podcast são muitas frentes. Então, tem um patrocinador, tem um entrevistado. E, assim, eu não gosto de trazer qualquer pessoa. Né? Antes de trazer, eu dei uma fuscada lá no seu podcast, dei uma olhadinha lá no entendi. no Isso seu que eu ia falar, trabalho. você tem chance de se arrepender. Se não aparecer, é porque ele desistiu e me apagou. Não, inclusive a nossa entrevista deve ir pro ar. A gente está gravando em julho, tá, pessoal? Mas deve ir pro ar lá só no final de agosto. Que é uma coisa que eu faço também, que é antecipar bastante entrevistas por causa de imprevistos, né? Que a gente pode ter. Mas é um trabalho cansativo, né? Tem gente que só sentar e conversar e bater um papo. Não, a gente faz a divulgação das empresas. Né? O meu podcast, eu acredito que o seu também, a gente esteja mais ou menos na mesma intenção, que é de trazer crescimento de alguma forma para a pessoa que está assistindo a gente ali. Né? No meu caso, eu queria falar só sobre investimentos. A princípio, eu vou falar só sobre bolsa de valores e tal. É difícil achar um podcast específico só disso. Mas eu falei, cara, não tem com quem conversar. A gente está em Nova Friburgo, cidade interior, 200 mil habitantes. Né? São poucas as pessoas que entendem de investimentos. Então, eu vou falar de finanças. Mas beleza, mas mesmo assim ainda está muito nichado. Eu falei, poxa, eu vou falar de empreendedorismo, que está linkado, né, de alguma forma, né? Poxa, mas nem todo mundo empreende, então eu vou falar de carreiras. Então, por exemplo, já trouxe aqui episódios sobre fisioterapia. Então, vem um fisioterapeuta aqui para falar. Nutrição, personal trainer, já vi uns 4, né? Que eu sou formado em educação física, não atuo, mas gosto muito da área, então já vi uns 4 aqui. Para, de alguma forma, trazer inspiração para a pessoa. A pessoa está ali, poxa, essa faculdade combina comigo? Cara, quanta gente... eu tive esse período do limbo que eu falo, que você fica ali, o que eu vou fazer da vida? O que eu vou cursar? Que faculdade que eu vou fazer? Para que lado eu vou? Cara. Né? E eu comecei a faculdade, depois eu vi e falei, cara, não é isso que eu vou fazer, é outra coisa, mas já estou aqui e vou terminar. Então eu tento trazer pessoas aqui dos mais diferentes nichos para dar essa inspiração para a galera saber onde está se metendo. Né? Então, hoje a gente está falando de empreendedorismo aqui. Então, é muito legal a gente compartilhar isso. E eu queria, se você me permitir, lembrei de 2 coisas. Uma eu não gosto muito acho um pouco, com todo respeito, mas aquela coisa, não, eu vim de uma família assim. Eu vim de uma família normal, subúrbio carioca, não fui o cara que fez a melhor faculdade, mas a minha entrada na Microsoft, ela foi muito pelo quem eu era. Eu fui contratado por uma pessoa, a Ana, e ela sempre me falou depois, Ricote, eu queria, a pessoa me chama de Ricote, né? Eu contratei porque você era a pessoa que eu precisava para estar ali. Né? Então, não se diminuam por nada. Né? Esse é um ponto. E um outro de gestão, agora que você tocou você me permitir falar ainda da Microsoft, ela é um exemplo muito interessante. Eu peguei o final do Bill Gates. O Bill Gates estava saindo quando eu entrei. Depois, aí ficou com... Eu esqueci o nome dele, que era um cara que era o presidente, foi um dos fundadores. Só que ele era um louco. Ele era aquele estilo que funcionava. Ele entrava nos eventos berrando, via ele pegar iPhone, quebrar no chão, pisar em cima. Ele motivava. Cara, a gente saía, sabe aquelas cenas assim, você saía dali, tipo assim, se eu pegasse alguém da Apple na frente, eu destruía, inclusive, né? Hoje em dia todo mundo se abraça, tá todo mundo junto. Só que aí entrou onde eu quero chegar, que é a necessidade de mudança. Entrou essa coisa da nuvem, né? E não era o modelo dele, né? E eles tiveram apesar de ser uma grande empresa, apesar de ter, você está falando aí dessas empresas, eles têm alguns bilhões em caixa para comprar. Eles decidiram e entrou o Satya Nadella, que eu não sei se você conhece hoje, que vale depois ver que hoje é um dos, digamos assim, um dos gestores de empresa mais bem falados no mundo. E o Satya é completamente diferente desse outro.
Você tem uma ideia, esse outro berrava tal. O Satya, os primeiros eventos, quando eu ainda peguei, a gente soube até que ele teve que, aparentemente dizem, né, que fazer treinamento, porque ele nem falava direito. Ele é um cara assim, ele vinha de desenvolvimento de produto. Então, um cara muito calmo e tal. Só que a cabeça dele era o necessário. E ele simplesmente revolucionou. E ele tirou a Microsoft de um momento que ela estava começando a ser vista como uma empresa velha, né? Porque estava todo mundo, estava vindo a Amazon, estava vindo o Google tudo bonitinho, Microsoft é aquela coisa de Windows, Office, e ele coloca a empresa nos trilhos. Quer dizer, onde eu quero chegar, né? Você, às vezes, que acha que sabe tudo para sua empresa, uma empresa do tamanho da Microsoft teve a humildade de tirar o fundador e colocar um cara, porque ela falou assim, não, esse caminho não dá mais para seguir. E se eu quiser crescer, eu preciso mudar a cabeça. Ideias novas, né? E mudou completamente a forma de trabalhar. Isso que eu brinco do telefone quebrar e tal. Primeira reunião do Satya Nadella eu tava, tinha uma reunião, guia todo mundo para um lugar, a gente ia para um estádio de futebol e tal. E a primeira reunião dele, ele falando que ele estava fazendo uma parceria com, não era, acho que era com a Apple, com uma dessas assim. Eu vou dizer que eu vi gente do meu lado, tipo, traíra, porque a gente era tão aquele negócio assim, anti qualquer outra coisa. E ele começou a mudar isso, né? E hoje é um dos caras mais respeitados no mundo hoje, como CEO de empresa, né? Então, se uma empresa desse tamanho precisa fazer um negócio desse, imagina a gente, né, que está ali brigando a cada dia pelo nosso centavo, né? Então não tenham vergonha de pedir ajuda e tem hora que ela é muito bem-vinda, né? Sim, mas até na Apple teve um momento que eles fizeram isso também, né? Eu lembro quando ele trouxe o cara da PepsiCo, né? Acho que foi o Tim Cook, não? Foi o outro. O Tim Cook é o atual. Trouxe o cara da PepsiCo, né? Pô, mas o cara vende refrigerante, era totalmente diferente. Que é o que ele fala pra ele, né? Ele fala, mas por que eu vou pra ele? Você só vende refrigerante. Aqui você vai vender alguma coisa. Tem muito bem ilustrado. Tem 2 filmes, né, que contam a trajetória, né, da Apple e seu fundador. Mas teve esse que eu tô falando, tá bem ilustrado num filme, que é até o Ashton Kutcher que interpreta. Eu sei, muito bom. Filmaço também, então vale muito a pena ver. Inclusive, eu incentivo pra galera aí. Eu sei que a gente às vezes chega no final de semana em casa e quer dar uma desligada, né? Mas a gente que gosta de empreender, a gente que gosta de crescimento, né? Você pegar... envolve gestão de tempo. Poxa, ao invés de eu ficar fazendo assim no TikTok, fazendo assim no Instagram, eu vou pegar um filme de empreendedorismo, né? Um filme desse que conta uma história tão legal, né? De inspiração. Se você me permitir, eu vou trazer um pouco a minha visão que eu tenho dessa de espiritualidade, né? Que na verdade quando eu falo de energia um pouco, né? As coisas que você consome, que você pensa, elas te movem. Então, isso que você está falando é super saudável, porque o que você está vendo muitas vezes vai te ajudar a ter ideias diferentes, a você se mover de forma diferente. Então, não deixem de consumir boas coisas também, né? Exatamente. Então, assistir o nosso podcast na hora que está na academia, no ônibus, indo para o trabalho. Não deixem disso, né? Por favor. Vale muito a pena, mas eu digo até pro lazer, né? Eu falo que eu sempre fui meio maluco, né? Eu e minha esposa, lazer nossa, a gente maratonou o Shark Tank inteiro, né? Então, é muito legal, você tira muitos insights diferentes ali. Eu estava trabalhando num projeto com uma startup, então foi muito legal. Cara, o Shark Tank foi uma escola, entendeu? Foi uma escola. O cara que quer ter uma startup e não assiste, não... Verdade. Tá perdendo muita coisa, né? Tá perdendo muita coisa. André, a gente já tá chegando ao final da entrevista, né? Tudo que é bom passa rápido, né? Que bom, cara. Mas foi ótimo. Mas sinta-se à vontade. Inclusive, a gente pode fazer participações online. Sempre que você quiser fazer uma chamada, aí a gente consegue conversar. Estamos mesmo você estando lá no Rio. Aqui eu consegui, inclusive, né, eu tenho focado em fazer entrevistas mais de fora, porque Friburgo chega uma hora que você fala, quem que eu vou entrevistar? Né? E quando a gente conversa com alguém de fora, né, o mundo tá aí, né? Entrevistei uma consultora financeira, né, lá do Canadá, uma colega de profissão brasileira. Que legal. Tá lá em Vancouver também. Né, entrevistei o Rei da Bolsa, que é um cara que eu sigo desde 2019. Né, uma das maiores páginas do Instagram aí de finanças, de bolsa de valores, né? Tô lutando para trazer um sócio do Primo Rico aí também. A gente está no desafio de poder conciliar uma agenda. Ele topou participar, mas a gente está com o desafio de conciliar a agenda agora. Então, enfim, voltando, né? Quer fazer uma participação, mas quer participar, isso só é que chamar. A gente aprende, né? A gente tem que sonhar grande e tem que ir atrás dele, né? Eu queria muito conversar contigo, infelizmente não vai dar tempo hoje, de comunicação assertiva, que eu assisti esse podcast lá no seu canal. Legal. E achei muito legal, consegui ver alguns cortes, mas essa entrevista eu consegui
acompanhar Com a na Renata, íntegra. é. Eu acho que tem tudo a ver, não só com empreendedorismo, cara, mas com tudo que a gente faz na vida, relacionamento de uma forma geral. De uma forma Né? geral. A gente saber se comunicar, saber se expressar, usar palavras corretas. Hoje eu aprendi a pensar muito antes de falar. A gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, né? Aham. Poxa, como que eu posso falar isso daqui de uma forma que não mascare a verdade, mas que soe de uma Sim. forma muito mais receptiva? Né? Por exemplo. E é o que se fala muito ali, é trabalhando o conceito de escuta ativa e entendendo o outro lado, né? A grande dificuldade, eu converso isso muito com a minha esposa, a grande dificuldade das pessoas é que elas acham que só vale a sua intenção, né? Então, às vezes eu falo algo para você, minha intenção pode ser melhor, mas se você ouviu e não bateu bem no teu ouvido, minha intenção não... A gente vai ter que corrigir essa comunicação. Então, chegar nesse... Conseguir fazer isso é um trabalhinho. E é importante a gente, eu acho que é um assunto de extrema importância, porque é uma fala sua que vai fazer a venda ou não, é uma fala sua que pode trazer uma briga para a empresa ou não. Eu digo briga porque eu testemunho isso muitas vezes, até na família. Cara, uma coisa que a pessoa fala, aí você se expressou mal, você só se expressou mal, cara. Só não pensou exatamente ali, usou uma palavra assim, assado. A outra pessoa que acordou com o pé esquerdo, que tá tendo problemas demais em casa e tal, que já tem aquela personalidade mais explosiva, vai falar: o que você quer dizer com isso? Subiu o tom, meu amigo, já era. Né? Então, assim, é um detalhe bobo, né? E dali, às vezes, eu já testemunhei briga, cara, dentro da empresa que eu trabalhava, assim, briga de física mesmo, o cara pegar uma barra de ferro pra cima do outro e tal. Eu falo, cara, uma coisa, uma brincadeira, uma falada. Então, a comunicação assertiva, ela não vai só na questão da venda, mas no relacionamento em todos os âmbitos. Não, né? geral. E o que a gente fala, o que a gente fala muito no canal sobre essa parte das as crenças, as dificuldades, porque às vezes a pessoa te falou uma coisa pensando numa coisa, você ouviu, bateu em alguma coisa que você tem, e aí vira um papo de maluco, né? A gente está discutindo você por uma razão e eu por outra. E em comum aqui só a fala, né? Exatamente. Mas não é um processo fácil. Todo mundo tem seus filtros, suas dores, né? A gente precisa entender um pouquinho com quem a gente está falando primeiro para depois falar. André, antes de encerrar, deixa mais uma vez seus contatos, Instagram, seu podcast também, ou telefone, se você quiser, fica à vontade para o pessoal que se interessou pro seu trabalho, que quiser te acompanhar, como é que faz? Não, legal. O Instagram é André Ricotti, só procurar. No YouTube também, André Ricotti. Foi uma das coisas que eu aprendi, né? Facilita a sua vida eu de fiz todo isso mundo. No meu podcast também. Então é só me procurar, André Ricotti, vocês vão me achar. E aí eu tenho um site da parte da mentoria, que é o liderdesi.life, mas também está lá dentro do Instagram. E a nossa empresa é a Triga, TRIGGA. Então, triga.com.br de gestão profissional. Aí vai ser um prazer também ajudar aí a galera. Perfeito. Antes da gente encerrar, quero fazer um rápido agradecimento aqui a Nerd Bruto, o maior fabricante de mesas de jogos do Brasil. Né? Vai estar presente lá todo ano, né? Eles estão presentes lá no DOF, que é o maior evento de board game. Não sei se você gosta de jogos de tabuleiro, mas inclusive... Já fiz mais, mas engraçado. Hoje em dia não... O que eu acho legal é que o Nerd Bruto, ele trabalha não só com as mesas, com os móveis em si, mas ele trabalha com eventos também, legal. Né? Pouca gente sabe. Por isso que eu sempre recomendo a galera acompanhar lá no Instagram, porque tem alguns jogos que alguns trabalhos que ele faz voltado para empreendedorismo. Então ele vai nas empresas também, dá treinamento, e às vezes um jogo... Para exercitar. Um jogo cooperativo, você já consegue matar ali. Cara, esse cara não consegue trabalhar em equipe. Né? A gente já fez essa experiência já de sentar numa mesa assim, com outras pessoas, jogar um jogo totalmente cooperativo do cara. Aí o líder, você sabe, né? E o que vocês acham? Gente, eu acho melhor a gente fazer isso daqui. O que vocês acham? Né? Aí levanta o cara, não, você tá maluco, cara, não é isso, não, faz isso aqui. Fala, pô, macho alfa, né? Que levanta. Esse cara já não serve para trabalhar em equipe, né? Então, muito legal. Então, convido vocês a seguirem a página da Nerd Bruto aí. Munier Doces também, você quer encomendar doces, né, para sua festa de casamento, sua festa de aniversário, ou só para você comer algo diferente mesmo, tá? Conte com a Munier Doces aí desde 2015, adoçando a sua vida. Hugo Dutra, consultoria financeira, você quer agendar sua consultoria? Gente, deixa eu falar, a gente vai abrir uma turma de mentoria agora nesse mês de agosto. Então, a mentoria financeira é um processo de reeducação financeira, onde eu praticamente pego na sua mão e te acompanho por 3 meses, fazendo todo o processo de reeducação. A gente vai tratar sobre dívidas, sobre cartão de crédito, sobre investimento, finanças pessoais, finanças comportamentais também e mentalidade de sucesso. Vale muito a pena, tá bom? E deixa eu ver aqui, o Elias, motorista executivo. Eu tenho medo danado de ir pro Rio, cara. Não conheço nada lá. Fico com medo de pegar uma entrada errada ali. Cara, todo mundo tem. Sempre quem me leva é o Elias, né? A gente sempre quando tem show, evento. Queria até dizer que você não ter medo, mas ultimamente não tá fácil. Não tem como, né?
né? Então tá aí o Elias, nosso amigo, já que há anos cuida de mim, da minha família. A Docicária Bombonier ali na rua Monte Líbano. Gente, segue a página no Instagram. Vai chegar Morango do Amor lá. Agora, vocês estão assistindo a gravação em agosto, né? Mas a gente está gravando agora em julho. Esse sábado já vai ter o famoso Morango do Amor lá. Né? E sempre tem promoções também. Esse mês a gente está com promoção em cerveja e cápsulas de café da Nestlé, da Dolce Gusto, gente. Multimix Distribuidora, né? Trabalhei muitos anos lá, foi inclusive a empresa que me deu meu primeiro trabalho, né? Distribuidora de produtos alimentícios que atua aqui na região serrana e região dos lagos também. Então você que tem o seu comércio, né, no setor alimentício, seja ele qual for, você pode contar com o atendimento da Multimix, que eles vão lá fazer uma visita para você. Bumper Connect, né? Siga no Instagram para vocês ouvirem mais sobre networking. Rapaz, eu tenho um trava-língua para falar. Dermaplastic, olha só, muito obrigado, André. Dermaplastic, e trabalha com a Capilar Fui também, que são complementares ali. Muita gente falou que você fez o transplante capilar onde? Né? E até então não tinha dito, né? Eu falei, não, calma, eu vou trazer aqui, a gente vai gravar uma entrevista. Legal. Né? A Carol vai vir aqui para a gente falar um pouco mais e tirar todas as dúvidas. A gente vai abrir caixinha no Instagram também para vocês tirarem todas as dúvidas. Tem um monte de mito, né, em relação a transplante capilar, né? Tem até não sei se você viu, eu entrevistei um tricologista, o Hugo, gente boníssima. Ah, o Hugo deve ser gente boa. Porque, é verdade. Porque eu não sei se você está usando, mas é importante um tricologista para você. Né, a gente o procedimento eu fiz em outubro do ano passado, mas eu estou fazendo acompanhamento até hoje. Legal, né? Então vale muito a pena, sim. E é isso, gente. Muito obrigado para vocês que ficaram até agora aí com a gente, acompanhando. Você que está vendo pela TV, você que está vendo pela rádio, pega o celular rapidinho, entra no Instagram, digita aí @Hugo_F Dutra para vocês acompanharem no Instagram todos os lançamentos, novidades também. A gente vai dar uma repaginada agora no nosso Instagram. Então você vai pegar sempre uma dica de finanças bem fresquinha ali para você. Tá bom? André, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Sinta-se bem-vindo a retornar aqui, sempre que estiver aqui pela região, para a gente bater um papo. Foi ótimo. Sobre empreendedorismo. Super agradeço aí. Tá bom? Lembre-se que sucesso é uma questão de decisão. Então, Deus abençoe vocês e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Você sabia que o Estúdio Realize também é uma produtora? Aqui você consegue solicitar corte de vídeos para as redes sociais, gestão do seu canal do YouTube, edição de vídeos, locação avulsa do espaço para gravação de cursos digitais e vídeos para suas redes sociais, além, é claro, de gravação de podcast. Venha realizar o seu orçamento conosco. Até breve!